dizendo: Oxalá me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Fala assim comigo: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bom, então nós vemos só 2 versículos. Quem era Jabez? A Bíblia não fala muito sobre quem era ele. O que nós sabemos é que ele era um descendente de Judá, não da parte ali que nasceu Jesus, mas ele era um descendente de um dos clãs de Judá. E provavelmente ele viveu na época dos juízes. Se você for ler mais adiante, você vai encontrar ali Otiniel, que foi genro de Caleb. Meu pai falou até de Caleb aqui no culto domingo. Então, Caleb teve uma filha que casou com Otiniel e também era um dos parentes de Jabes. Então, Jabez então viveu ali na época das conquistas, na época em que Josué e o povo de Israel entraram na terra prometida e estavam conquistando todas aquelas terras. E o seu nome significa aquele que causa dor. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre os nomes de Deus e eu tinha falado que nome é identidade. E na época da Bíblia, nomes não eram dados assim por acaso, Se você for ver, por exemplo, no dia em que Eli e os filhos de Eli morreram, a nora de Eli estava grávida, ela deu a luz e falou assim: foi-se a glória de Deus, e deu o nome do filho dela assim: foi-se a glória de Deus, Icabod, foi-se a glória de Israel, Icabod. Ou quando Rebeca estava orando assim: Deus, eu quero tanto ter filhos, e Deus falou para ela: você vai ter 2 nações na sua barriga, eles vão estar brigando entre si. E aí nasceu Esaú e Jacó. E como que Jacó nasceu? Segurando o calcanhar do irmão dele. Segurar o calcanhar é Yaakov, que é Jacó. Então os nomes todos tinham um sentido na época da Bíblia. Quando Deus falou para Abraão e para Sara que em um ano eles teriam segurando um bebê, o que Sara fez? Ela o quê? Ela riu. E o que Isaac significa? Riso. Então na Bíblia todos os nomes têm um sentido. Eu estava pesquisando nomes indígenas e os índios eles dão o nome para os filhos deles baseado no que estava acontecendo na hora que o bebê nasceu. Então vamos imaginar que nasce um bebê índio. E aí na hora que nasce o bebê índio, uma águia está cantando. Então o nome do bebê vai ser o canto da águia. E aí na hora que nasce outro bebê, soprou um vento forte. Então o nome dele vai ser Índio Vento Forte. Porque o que estava acontecendo no momento seria o nome daquele índio. Então nome fala de identidade. Fala comigo: nome e identidade. Nome e identidade. Então qual que era a identidade de Jabez? Eu causo dor, eu causo aflição. E esse nome negativo podia ter causado uma coisa ruim nele. Muitas vezes nós temos coisas negativas na nossa vida, nós temos um passado ruim e a gente pensa que por causa do nosso passado ruim e triste, a gente não pode prosperar, a gente não pode crescer na vida, a gente está destinado ao fracasso. Nós temos esse estigma de: eu não posso, eu não consigo, eu não faço nada, e ficamos de braços cruzados. Mas Jabez não aceitou isso. Mesmo com o nome com significado negativo, Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos. É justamente isso que está escrito aqui. A primeira coisa do versículo 9: foi Jabez o mais ilustre entre os seus irmãos. Ele não aceitou aquela coisa ruim que o nome dele significava. Ele falou: posso ter causado dor quando eu nasci. Minha mãe teve muitas dores no parto, mas eu não aceito esse estigma, eu não aceito esse rótulo. Eu quero ser uma bênção. Fala assim para a pessoa do seu lado: você quer ser uma bênção? Quer ser uma bênção? Aí você responde: uma bênção, sim. Com certeza. E por que Jabez foi o mais ilustre? Eu acabei de falar, ele não ficou de braços cruzados aceitando o estigma de dor e sofrimento. Ele tomou uma atitude que foi orar. Então orar é uma atitude. E nós lemos aqui a oração de Jabez no versículo 10, que diz assim: Oxalá que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal,
de modo que não lhe sobrevenha a dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, uma oração curta, mas que dá para dividir em 4 pontos. Então, vamos desenvolver a oração de Jabez em 4 pontos. Primeiro ponto, repete comigo: Oxalá me abençoes. Oxalá me abençoes. Vamos lá, mais alto: Oxalá me abençoes. Oxalá me abençoes. Isso, essa palavra Oxalá significa se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa língua é o português, né, que veio de Portugal. E tanto o português como o espanhol são línguas latinas, mas que tiveram uma influência do árabe, porque Marrocos, ali no norte da África, fica perto de Portugal e Espanha, e teve muita influência. Então, essa palavra, Oxalá, veio do árabe, então veio para o nosso idioma. E em árabe, Inshallah significa que seja da vontade de Deus, se for da vontade de Deus. O que nós aprendemos aqui? Jabez não obrigou Deus a abençoar. Ele disse: Senhor, se é da tua vontade, se o Senhor quiser, me abençoe. Normalmente lembra a gente falar: tomara que o Senhor me abençoe. Quem me dera se o Senhor me abençoasse. É isso. Que seja da vontade de Deus. Toda vez que você fala tomara, tem o significado que seja da vontade de Deus. E então, Jabez, ele falou: Senhor, se é da sua vontade, me abençoa. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do seu. Isso. E também lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, se você quiser anotar ele depois, Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em nós o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, o que nós aprendemos aqui? Os desejos do coração de Jabez estavam alinhados com os desejos do coração de Deus. A bênção que Jabez queria, a bênção que ele pedia, era a bênção que Deus estava disposto a dar para ele. E por que às vezes a gente pede e não somos abençoados? A gente pede: Deus me abençoe, e por que às vezes não somos? Vamos abrir a Bíblia em Tiago 4. Tiago 4. Está lá no final do Novo Testamento, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4, versículo 2, lá no finalzinho, na parte B, e o versículo 3. Então, assim, você achou aí Tiago 4? Acha aí o versículo 2, o finalzinho do versículo 2 e o versículo 3. Vamos lá? Tiago diz assim: vocês não têm nada porque vocês não pedem, e quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem mal para gastar com os vossos prazeres. Então, o que nós devemos pedir a Deus? A gente deve pedir a bênção, lógico, né? Deus, ele quer nos abençoar, mas às vezes a gente pede assim. Imagina um menino tem 13 anos e ele chega e fala: Deus, eu quero uma moto. Deus vai dar uma moto para ele? Não, por quê? Porque ele tem 13 anos, ele tem idade para dirigir, não tem idade para tirar carteira, não tem dinheiro para comprar nem para manter. Deus é um Deus coerente, Ele vai te dar aquilo que Ele sabe que você vai dar conta, né? Toda vez que eu compro um celular, ou quando eu comprei meu carro, eu fiquei: Deus, será que eu vou dar conta de pagar? Será que eu vou dar conta de manter? Gasolina está tão caro. E aí depois eu descanso, porque se Deus me deu, é porque Ele sabe que eu vou dar conta de pagar. Deus, ele não te dá nada que você não vai dar conta de manter, porque Deus é um Deus sábio e Ele quer te abençoar, mas Ele quer te abençoar com coerência. E às vezes nós pedimos: Senhor, né, o menino tem 15 anos, fala: Deus, eu quero tanto namorar. Para quê? 15 anos. Se você não vai casar com 15 anos, se você não tem dinheiro para sair, para passear com sua namorada ou namorado, para quê? Deus, ele quer que você tenha um relacionamento, Deus quer que você tenha um casamento, mas primeiro Ele quer que você esteja preparado para receber essa bênção. Amém?
Então nós devemos pedir a bênção de Deus. Ele tem prazer em nos abençoar, mas nós devemos estar alinhados com Deus, assim como Jabez estava. Não é errado nós pedirmos as bênçãos de Deus. Não é errado nós querermos ser abençoados. Não é errado nós querermos um emprego novo, um salário melhor, uma casa nova, um carro novo. Não é errado. Mas isso está no coração de Deus para nós. Se tiver, você vai receber. Se não tiver ainda, calma, que vai chegar o momento. Vai chegar o seu momento. Amém? Então, Jabez falou: Oxalá, se for da sua vontade, Deus, me abençoa com aquilo que o Senhor tem para mim, com aquilo que o Senhor quer me abençoar, porque Jeremias fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos prosperar, para que vocês tenham o fim que vocês desejam, para que vocês consigam aquilo que vocês querem. Eu sei que muitos aqui querem um emprego, eu sei que muitos aqui querem um salário maior, eu sei que muitos aqui querem ganhar uma causa que está na justiça, ou talvez você simplesmente quer a salvação da sua família, você quer paz, você quer se ver livre da ansiedade, da angústia. Você vai receber isso em nome de Jesus, porque isso Deus tem no coração dele para te abençoar, e num determinado momento isso vai acontecer. Amém? Então repita comigo: primeiro ponto, Oxalá me abençoes. Amém. E o segundo ponto que nós aprendemos na oração de Jabez é: que alargues as minhas fronteiras. Vamos repetir? Que alargues as minhas fronteiras. Amém. Então Jabez era um homem de visão. Alargar fronteiras fala de movimento, de ter sede demais, de conhecimento. Deus, eu te agradeço pelo que eu tenho, obrigado, Senhor, mas eu quero mais. Isso não é ingratidão, isso é querer crescer. Quando você faz uma faculdade, você termina sua faculdade, você vai para o seu emprego, às vezes para ganhar mais, você pensa: bom, eu não quero ficar só nisso, eu quero crescer. Aí você faz uma pós-graduação, aí depois você faz mais outra coisa. Ou quando você monta a sua loja, né? O irmão Aldo tem uma loja, e certeza que o irmão Aldo tem vontade de crescer na loja, não tem? E então, alarga as minhas fronteiras. A irmã Vânia, que tem o lanche dela, tem vontade de crescer. Então, alarga as minhas fronteiras. Muitas pessoas, o João tem as fazendas, a fazenda dele, que alarga as fronteiras. Isso não é errado, isso fala: eu quero crescer, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho a minha loja, eu tenho meu lanche, eu tenho minha fazenda, mas Deus, eu quero mais do Senhor, eu não quero ficar parado. Jabez era um homem de visão, ele queria ampliar as suas fronteiras e crescer em tudo. Na época que Jabez vivia, como eu falei, era a época dos juízes, e nessa época era muito comum ter patriarcas. Por exemplo, meu pai é o patriarca da minha casa. E aí eu e meu irmão vamos nos casar, vamos ser os nossos filhos. E na época antiga, né, os filhos se casavam, só que eles continuavam morando ali naquele clã, naquela região em que o patriarca dominava. E aqui Jabez era o patriarca da família dele. E quando ele pedia: Senhor, que alargues as minhas fronteiras, ele não estava pedindo a bênção só para ele, porque a bênção que o alcançasse, alcançaria a família dele, alcançaria os servos, os escravos, alcançaria tudo aquilo que ele tinha. As pessoas que estavam ao redor dele também seriam abençoadas, porque as fronteiras dele foram alargadas. Amém? E se as fronteiras dele fossem alargadas, como eu disse, não só ele seria abençoado, mas sua família e as pessoas sob o seu cuidado. Amém? Gostaria que você abrisse a Bíblia em Isaías 54. Isaías 54. Aqui o profeta Isaías está falando sobre o futuro de Sião, mas eu quero pegar essa figura que ele usou aqui e trazer para a palavra de hoje. Isaías 54, versículo 2 e 3, diz assim:
Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Se você for ver o versículo 1, é que Isaías ele não está falando de uma mulher que tem 50 mil filhos, não. Ele fala de uma mulher estéril, de uma mulher desolada. Como que uma mulher estéril vai ter tantos filhos para que ela largue as suas tendas, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que as suas fronteiras sejam alargadas? Deus ele é mestre em pegar essas pessoas que são estéreis, pegar os menores como Gideão, os que causam dor como Jabez, e derrama as bênçãos sobre essas pessoas. Se você for ver, Raquel era estéril, Rebeca era estéril, Sara era estéril, Ana era estéril, Maria era virgem, e de todas essas situações adversas Deus fez milagres, né? E de Sara, que era uma mulher estéril, Deus a fez uma mãe de uma nação, várias nações para ser mais exato, né? Israel, uma nação. Deus a fez mãe de uma nação inteira e de vários povos, porque os judeus estão espalhados aí pelo mundo. Era uma mulher estéril. Rebeca era uma mulher estéril e ela foi mãe de vários povos, dos edomitas e dos israelitas. Então Deus ele pega assim essas pessoas que às vezes você olha e pensa, nossa, ele causa dor. Não, o passado dele não é muito bom, não. Isso aí não vai dar nada. Deus pega essa pessoa, levanta essa pessoa e fala, alarga as tuas tendas, alarga as tuas fronteiras. Amém? Você recebe isso? As suas fronteiras vão ser alargadas, amém? E você vai transbordar para a direita, para a esquerda, à sua frente, para trás, por todo lado. Amém? Então você vai ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Então peça ao Senhor para alargar as suas fronteiras na empresa. É como eu falei, o irmão Ronaldo, Vânia, João, não sei se mais alguém aqui, a dona Tânia também, a tia Sandra que tem a afiação, muitas pessoas, a Priscila que tem a esmalteria. Peça para Deus ao alargar as suas fronteiras, que Ele vai fazer crescer. Amém? Em nome de Jesus, Ele vai alargar as fronteiras na sua empresa, na sua casa. Assim você e as pessoas ao seu redor serão abençoadas. Eu já contei aqui há uns 3, 4, 5 anos atrás um testemunho de uma menina que eu conheci lá em Vitória, na igreja que eu ia lá quando eu estava lá. E aí Vitória é uma cidade muito quente, não sei se vocês já foram, mas no verão é uma cidade muito quente. E a Micaele é o nome dela, e ela trabalhava num restaurante que vendia caldos. E o chefe dela estava muito preocupado porque no calor que estava fazendo, não estava vendendo caldo nenhum. E aí um dia ela falou que ela chegou e orou e falou assim, Deus, a gente está passando por uma situação difícil, abençoa o restaurante, que a gente consiga vender caldos. E naquela semana fez um frio imenso, como nunca tinha feito num verão de Vitória. E naquela semana eles venderam caldo pra caramba, porque fez um frio fora de época. Ela não pediu bênção só para ela, ela disse, Senhor, não, eu preciso de um dinheiro, eu quero vender caldo porque eu quero que meu salário aumente. Não, ela queria que no lugar onde ela trabalhava, o ambiente dela, as fronteiras fossem alargadas. E não só ela foi abençoada, mas também o chefe, os outros funcionários e as pessoas que encheram a barriga também foram abençoadas. Amém? Então quando você pede, Senhor, alarga as minhas fronteiras, você não está sendo egoísta. Não. Você está querendo que você e as pessoas que estão ao seu redor sejam abençoadas. E Deus quer fazer isso. Né? Às vezes nós temos vergonha, porque a gente compara Deus, que é um Pai celeste, às vezes com um pai terreno, que tem as limitações financeiras. Às vezes eu falo por mim, Deus me abençoou com alguma coisa, aí eu fico, nossa, agora eu vou esperar um mês e meio para pedir outra coisa, porque eu estou com vergonha, né? Deus acabou de me abençoar.
Se eu pedir de novo, acho que Deus vai pensar, nossa, esse menino é só pidão. Então, né, eu lembro que uma vez em 2009, eu e meu pai fomos a Belém. Eu nunca fui muito de pedir dinheiro pro meu pai. E aí, o pessoal queria sair, me chamou para sair, eu estava zerado, eu nem trabalhava na época. Aí eu falei, pai, me dá 20 reais. Aí meu pai falou, toma 20, leva o Rafael junto e traz todo. Aí, beleza, meu pai deu 20. E aí, depois eu fiquei assim, durante um tempo eu vou ficar sem pedir nada com meu pai, né? Porque eu vou ficar com vergonha, ele já me deu 20. Se eu pedir mais alguma outra coisa na outra semana, e aí o negócio vai ficar complicado. E a gente pensa que Deus é assim, mas Deus, lógico, que nós vamos só, Deus, eu quero. Não. Nós temos de agradecer, nós temos de adorar, nós temos de abençoar os outros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Mas nós não temos de ter vergonha e medo de ficar pedindo, Senhor, me abençoa, salva a minha família, salva os meus amigos, abençoa o meu trabalho. Amém? Amém? Então, esse é o segundo ponto, que alargues as minhas fronteiras. Agora o terceiro, diz comigo, que a tua mão seja comigo. Tua mão seja comigo. Amém. O que é a mão de Deus? A mão de Deus significa proteção. Estar sob a mão dele significa manter-se na dependência de Deus, na sua provisão. Quando estamos sob a mão de Deus, nós temos uma visão de segurança, né? Quando eu era criança, eu sempre olhava para o meu pai com um olho assim, com um olhar de ele me protege. Olhava para minha mãe com um olhar de ela me protege, ela cuida, né? Ele não vai deixar a conta de luz vencer e a gente ficar sem luz, porque eu sei que ele me dá essa segurança. Lá em casa a gente está com um cachorrinho bebê. E ele sabe que nunca vai faltar nada para ele, porque minha mãe está lá cuidando dele, dando comida, dando carinho, brincando com ele, e ele fica seguindo minha mãe para lá e para cá, igual uma barata tonta, seguindo assim. E ele sabe que não vai faltar nada, porque quando ele olha para ela, ele sabe, olha, se eu estou sob a mão dela, eu estou protegido, eu estou cuidado, eu tenho comida, eu tenho uma cama, eu fico quentinho, ela me limpa, e é assim. E esses dias eu estava conversando com a Amanda, e aí ela falou assim, nossa, eu estava pensando aqui em Isaac, como que ele deve ter se sentido quando Abraão morreu. Aí eu pensei, poxa, né, Abraão, amigo de Deus, pai da fé, e era o patriarca ali, o primeiro dos hebreus, e quando Abraão morreu, como será que Isaac se sentiu? Provavelmente um pouco desamparado, assim, Deus, meu pai morreu, e aí? Agora eu sou líder disso aqui tudo, o que eu faço? Da mesma forma, Josué, quando Moisés morreu, o maior líder de Israel, o cara mais manso da terra, morreu. E Josué agora tem a missão de cruzar o Rio Jordão e conquistar toda aquela terra com o povo de Israel. Imagina como ele deve ter se sentido sendo seu mestre. Ou Salomão, quando o pai dele, Davi, o maior rei da história de Israel, morreu. Salomão jovem, e aí ele fica, Deus, o que eu faço? Me dá sabedoria. Então às vezes quando a gente perde, né, uma visão de alguém, um mestre, aquele que você olha e fala, não, quando eu estou perto dele eu estou seguro, a gente se sente desorientado. E se a gente está longe da mão de Deus, nós também temos essa sensação de estar desorientados. Né, daqui a alguns dias eu vou morar lá em Belém. E durante um tempo eu vou estar por minha conta própria. E aí, esses dias eu estava pensando, eu fiquei, meu Deus, agora sou eu. Aqui em Frutal eu tenho meu pai que me cobre espiritualmente, que às vezes eu acordo de manhã para tomar água, ele está ali orando por nós, e que coloca comida na casa, e que cuida da gente, que se preocupa conosco. Agora, meu pai vai estar longe, eu vou estar ali por minha conta, e eu fico, Deus, então eu preciso da sua mão. Que a sua mão seja comigo, e que essa seja a sua oração, Senhor, que a sua mão seja comigo, porque sem a sua mão eu fico desorientado, eu fico desprotegido. Em Êxodo 33, Moisés, ele se recusou a se mover de onde eles estavam, sem a presença, sem a mão de Deus que guardava Israel. Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia lá em Isaías 41:10. Isaías 41:10.
Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Amém? Então a mão de Deus te sustenta. Não temas, porque Ele te levanta, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Não temas, porque a mão de Deus é contigo. Amém? Jamais teremos êxito e segurança sem a mão de Deus. E agora o último tópico da oração de Jabez. Ele diz assim, repete comigo: e me preserves do mal, para que não me venha a dor. Com todas as bênçãos de Deus, com as nossas fronteiras alargadas, nós precisamos que Deus nos preserve do mal. E eu coloquei aqui 2 exemplos. Quais tipos de males? Orgulho e inveja. Por quê? Por que o orgulho? Porque todas as conquistas que Jabez teve poderiam elevar a cabeça dele. Ele podia pensar: agora eu não preciso mais de Deus, agora eu não preciso mais de ninguém, porque eu já tenho tudo, eu sou bom e eu não preciso mais de ajuda. E a inveja por quê? Porque ao verem o crescimento de Jabez, as pessoas ao redor poderiam começar a invejar e assim causar dano, né? Neemias, por exemplo, quando ele estava ali construindo ou reconstruindo, né, os muros de Jerusalém, tinha pessoas que estavam com inveja. Não, eles não podem fazer isso, e começaram a se levantar contra Neemias e o povo que estava reconstruindo os muros de Jerusalém, renovando os muros de Jerusalém. Então, o seu sucesso, quando Deus te abençoa e as suas fronteiras são alargadas e a mão de Deus é contigo, talvez as pessoas vão se levantar contra você com inveja e querer o seu mal. E por isso você deve pedir: Senhor, me preserva do mal, me preserva do orgulho, para que eu não ache que eu não dependo mais do Senhor, me preserva do mal que os homens podem me causar, me preserva de me afastar do Senhor. E o que eu acho interessante é que ele falou assim: para que não me venha a dor. Aí aqui vem o trauma de Jabez: eu causei dor, mas Deus, eu não quero receber dor, me livra desse mal, me preserva do mal, para que eu não receba dor também. Então, Jabez ele pede para que Deus o livre do mal, para que não venha dor. Justo o homem, cujo nome significa aquele que causa dor, não aceita esse rótulo, e ele pede a ajuda de Deus. Às vezes palavras de maldição são lançadas sobre nós e nós não devemos aceitar. Nós devemos falar: Senhor, aquela palavra dizendo que eu sou burro, dizendo que eu sou imprestável, dizendo que eu nunca vou ser feliz nas coisas nos meus planos e nos meus projetos, eu não aceito isso para a minha vida, porque eu acredito que o Senhor vai me fazer prosperar, que o Senhor vai me abençoar. O próprio Jesus nos ensinou a orar pedindo por livramento do mal, lá no final da oração do Pai Nosso: livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas gostaria de deixar aqui claro que nós não devemos usar essa oração de Jabez como um mantra ou como uma reza, né? Se eu quero ser abençoado, eu vou orar toda vez antes de dormir 10 Pais Nossos e 20 Jabez, e assim eu vou ser abençoado daqui a uma semana. Não, esse é um modelo de uma oração. Assim como Jesus nos deixou o modelo do Pai Nosso, essa oração de Jabez pode ser um modelo para que você peça: Senhor, me abençoa, me protege, e que as pessoas ao meu redor sejam abençoadas através da minha vida, e que a sua mão esteja comigo, e livra-me de cair em tentação, livra-me do mal. Amém? Nós devemos usar essa oração como um modelo para as nossas vidas. Quantos recebem as bênçãos do Senhor nessa noite? Diga amém. Amém. Amém? Então eu gostaria que você se levantasse.